Se para receber algo você precisa se trair, isso é mesmo uma bênção? O que você tem chamado de bênção está em paz com a sua alma? Fica comigo até o final, porque talvez você perceba que não está perdendo oportunidades. Está apenas deixando de aceitar o que o seu antigo eu aceitaria. Olá, eu sou Elaine, eu sou terapeuta e assim como você, eu estou em uma jornada. Aqui eu compartilho a jornada da permissão, não sobre perfeição, mas sobre viver o processo com consciência, presença e verdade. Hoje eu quero falar um pouco aqui sobre algo bem sutil. É uma linha onde você aprende a flexibilizar com sabedoria, sem se trair por medo. Você já parou para pensar que muitas vezes, quando a gente está num estado de medo ou carência, enfim, que também não deixa de ser um medo de ficar sozinho, ou medo de não conseguir um dinheiro, ou medo de X coisas, você acaba aceitando a primeira coisa que aparece na sua vida, você acaba aceitando menos amor para não ficar só, você permanece em amizades por conveniência, mesmo que aquilo não te agregue, você também acaba não agregando, mas simples fato de ter um barulho ali do lado, sabe? Dizer sim para trabalhos que ferem os seus valores, por medo de ficar sem dinheiro, e acabamos fechando oportunidades para coisas que seriam muito melhores na nossa vida, puramente por não termos a consciência de estarmos alinhados de fato com as intenções que a gente simplesmente pensa, mas o corpo está tão habituado a viver num padrão de medo, num padrão de escassez, num padrão de carência e insegurança, que isso afasta de fato o que a gente tem como intenção, que muitas vezes ela não está clara porque seu estado de ser não tem conexão, não tem coerência com isso. E aí tudo que vai surgir na nossa vida a gente vai entendendo que é o acaso, que é o destino e tá tudo bem. O problema não é o que chega, é o porquê estamos aceitando. O que em mim se conecta com essa realidade? Você já refletiu sobre isso? Qual o sentimento que está dentro de você que se conecta àquela situação que em dado momento você nunca imaginaria que aquilo estaria acontecendo com você? Eu estou dizendo que é algo negativo mesmo, né? De algo que te leva a ficar triste, um trabalho que você entra e você vê que o ambiente não é legal, a forma como conduz as coisas não é legal, às vezes você tem um colega ou até um superior que não é legal, um relacionamento que você entra que muitas vezes é abusivo, que não tem respeito, que não tem compatibilidade, e aí você pergunta, nossa, mas por que isso está acontecendo comigo? Não vale refletir o que em mim ressoou para que eu tivesse isso na minha vida? E voltar para dentro e analisar o que de fato é a minha intenção, se ela está clara e suficiente, é um primeiro passo para que a gente possa entender se essa situação externa ela faz sentido ou não. Né? Se isso não me deixa em paz, não me dá paz, certamente isso não é para mim. Né? E aí a gente vê que aí mora uma ilusão muito grande. E muitas vezes a gente acaba, né, por esse medo, aceitando o emprego, achando que é uma bênção e de fato ela acaba sendo uma ilusão. Por quê? Porque como não tem coerência com aquilo que eu somente pensei, mas o meu sentimento ainda, né? A neurociência explica muito essa questão do corpo carregar esses traumas, carregar esses padrões, essa defesa, essa sobrevivência. Então tudo aquilo que parece logo de cara em qualquer parte da minha vida, relacionamento, amizade, a oportunidade de trabalho, isso acaba mais me ferindo do que me exaltando, né? Então a intenção clara, ela é o único portal que vai fazer com que você tome decisões mais coerentes, que você não tome decisões com base no medo, com base num padrão que o seu corpo já está adaptado e acostumado a ser. Napoleão Hill, ele traz muito isso, né? Se você tem uma intenção clara, você tem uma direção, você tem uma oportunidade. Se você tem clareza, né, e tem isso muito objetivado,
dentro da sua mente e seu sentimento já está alinhado, além de você tratar as coisas e saber receber e olhar aquilo que é inegociável, você tem poder de escolha, você consegue fluir na vida, escolhendo de fato aquilo que te deixa com o coração quentinho, sabe? A intenção clara, ela não engessa, ela te protege. Muitas vezes a gente acha que o medo nos protege, mas ele não nos protege. Ele faz a gente entrar sempre num padrão conhecido, e esse padrão conhecido vão trazer respostas conhecidas. E se eu quero mudar a minha vida, ter padrões repetitivos não vão me levar a ter coisas diferentes. E a gente acaba tendo esse exemplo ao longo da vida, né? Você entra, eu vou aqui exemplificar, eu até anotei algumas coisas aqui, na hora que eu estava construindo o racional desse vídeo de hoje, e pensando, né, nesses pilares da nossa vida. O relacionamento amoroso, eu acho que é um exemplo, assim, que todo mundo passa. Eu passo, você passa, todos nós. Quando a gente, às vezes, sai de um relacionamento conturbado e quer prontamente entrar em outro, seja por questão de traição, eu não vou nem entrar no mérito da questão do motivo ao qual o relacionamento acabou. Mas muitas vezes você tem uma carência muito grande e quer entrar logo no relacionamento da primeira pessoa que vem, né? E aí você coloca aquilo com um grau de importância tão grande que você se cega até para as coisas que estão acontecendo, ou você aceita pensando que lá na frente você vai mudar a pessoa, ou que tudo aquilo muda, e não, você acabou aceitando coisas porque a sua carência fez com que você enxergasse bênçãos aonde é pura ilusão. Então, quando eu aceito menos presença, menos respeito, menos verdade, com medo de ficar sozinho ou sozinha, isso não é amor, isso é uma escassez emocional. Então, eu tenho que ter muito claro qual é a intenção para um relacionamento que eu quero ter. Isso vale também para as amizades. Amizades baseadas em interesse, elas drenam totalmente a energia. Você sai cansado, confuso, você sai menor, você procura, não há respostas. Você manda mensagem, aguarda um dia, dois, a pessoa não te responde. E certo dia ela vai lá e te responde, ou ela tá, sei lá, tá todo mundo viajando, só tá você na sua casa, a pessoa te convida para fazer algo. Isso está alinhado com quem você está se tornando? Se você pensa numa intenção de você prosperar, seus amigos eles estão na mesma sintonia com você, são pessoas que estão fazendo as mesmas coisas que você. Vou dar um exemplo, você gosta de fazer academia, talvez tomar um vinho de vez em quando, você vai ter amizades na sua vida que gostam de consumir coisas que não sejam para o lado saudável, você vai querer ficar bebendo, vai querer ficar fumando, é isso. Então, essas congruências, elas têm que estar alinhadas. O lado de fora, ele vai nos apresentar, mas o que em mim vai se conectar com isso é aonde é meu exercício. O trabalho, o dinheiro também. Aceitar um trabalho em total desalinhamento por medo de ficar sem renda é uma crença de escassez, dizendo eu preciso aceitar qualquer coisa. A escassez ela não é falta de dinheiro, ela é falta de permissão interna. Reflitam sobre isso. A neurociência ela traz essa questão de coerência e o corpo ele vai sempre falar quando você toma uma atitude baseado nesse alinhamento que você tem, seu coração entra numa paz gigante, a gente consegue fazer coisas, você fala, meu, é aquele sentimento de alívio que eu falei no vídeo anterior, né, de você saber que aquilo te dá paz. Então, o corpo, ele sente muito antes da mente entender. Ele não entra em contração com aquele medo, ele não fica com o peito apertado, não dá ansiedade, não dá falta de presença, você não fica olhando o passado com medo de coisas ruins que podem acontecer agora se você não aceitar aquela oportunidade. Ele não entra num estado de carência afetiva para você aceitar qualquer relacionamento que aparece na sua frente, né? E nem vou entrar aqui no mérito da questão, né, de hoje, assim, que a gente vê, infelizmente, tantas notícias dizendo, né, sobre as relações com mulheres, enfim, com homens, de pessoas que querem ter o controle, dominar, né, tem essa questão de um afeto que não é afeto, né, é uma posse, e ninguém possui ninguém. Então, ter clareza, ter essa intenção clara, de fato, daquilo que eu quero para os pilares da minha vida, isso faz com que eu consiga me alinhar e ter paz no coração e uma calma gigante de
avaliar uma situação quando ela aparece na minha frente, porque tudo vai aparecer. O que vai fazer com que eu aceite ou não é o que eu tenho pro lado de dentro. Então, se o corpo não está em segurança, ele não permite expansão. Se você tem medo, como é que você vai conseguir ser criativo? Porque você está contraído, você está pensando só, eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho uma pessoa na minha vida. Como que você vai conseguir criar oportunidades com base no medo? Não, você vai se retrair, o seu corpo vai dizer isso, né? Uma pessoa com medo, a gente vê até um animal, muitas vezes, quando ele está num sentimento de medo, o corpo dele se retrai de uma forma que não é a mesma expansão quando ele está feliz, que ele está lá balançando o rabinho. E eu sei que são comportamentos diferentes, que a gente está falando de um animal para um ser humano, mas é só para a gente conseguir materializar o que é um sentimento de medo, que muitas vezes sentir o medo a gente não consegue imaginar como seria a materialização disso. Mas lembre de uma situação que você estava com medo, como que seu corpo reagia? Você muitas vezes quer ficar num canto, você não quer muitas vezes falar com as pessoas, você quer chorar, você quer ficar no teu quarto, você quer ficar no escuro, né? A depressão, um dos fatores, tem a questão do medo, que é um medo do passado, é você ficar agarrado numa situação que aconteceu e não conseguir fluir a vida. Então, buscar esse alinhamento, escrever aquilo que está na tua mente, o seu pensamento, e trazer isso para a emoção, que é o sentir, vai te fazer de agir de uma maneira muito diferente, vai fazer você começar a criar aqui uma coerência. A bênção, ela só se sustenta em um corpo que se sente seguro. Então, quando eu falo muito aqui do processo, da jornada da permissão, é você começar a permitir que seu novo eu, ele consiga aflorar. Porque muitas vezes a gente tem muito claro na nossa mente o que é a nova pessoa que a gente quer se transformar, que requer novas coisas. E o X da questão aqui é o quanto eu estou sustentando isso dentro do meu sentimento, né? Aí a gente é como se a gente trouxesse aqui uma teoria do que é a fé e a confiança, que são só duas palavrinhas, mas por trás dela tem todo um significado, tem todo um sentimento, tem todo um movimento, tem toda uma ação. E a gente se perde nisso, por isso que muitas vezes a gente busca, a gente faz orações, faz rezas, decreto, pedindo, mas a gente não tem que pedir, porque tudo é nosso, tudo está aqui, tudo é abundante. O que eu faço é me alinhar com isso que existe, para que eu não implore por isso, mas que eu entre na frequência disso e nisso tudo eu trago isso para a minha vida. O estado de ser, ele é o ponto crucial, porque é onde eu determino para o meu corpo o que ele vai sentir diante daquilo que eu pensei. Então é o ser antes de ter, é o alívio antes do resultado, é a gratidão antes da confirmação. Quando eu ajo a partir da carência, eu reforço a carência. Quando eu ajo a partir da fé, da confiança, do alívio e da gratidão, é isso que eu vou reforçar para minha vida. Tudo aquilo que eu coloco foco é o que eu vou ter na minha vida. O que eu permito é sobre mim, o que o outro ou que as oportunidades me oferecem fala sobre as oportunidades, fala sobre ele. Não é pessoal, é consciente. Eu não preciso negar o outro, eu só não tenho que me negar. Então, isso vale para a relação, isso vale para uma oportunidade de trabalho que não está alinhada com aquilo que você tem claramente e é inegociável para você. A paz na alma é um critério. Então, é muito bom você ter a maturidade de entrar numa oportunidade de trabalho e ter muita coerência daquilo que você quer. Se você entra numa entrevista de trabalho e traz os pontos, primeiro, a partir do momento que você busca uma oportunidade, você tem que minimamente analisar se aquelas oportunidades elas estão coerentes com aquilo que você quer. Desde de uma jornada de trabalho, se vão ser 8 horas, vai ser meio período, se o salário é compatível, se aquilo também condiz com a forma como você quer trabalhar, se você quer trabalhar home office porque você tem a sua família e quer assistir mais de perto, porque você não quer enfrentar um trânsito. E isso, quando você alinha, o universo ele conspira, ele vai trazer, porque o seu interno está tão claro que o seu externo ele vai refletir isso. Pare para pensar, se da mesma forma que quando eu tenho medo eu atraio situações que condiz com aquele sentimento que eu tenho, uma vez que eu tenho confiança e fé, isso também vai acontecer. As coisas externas vão refletir exatamente aquilo que eu estou sentindo dentro de mim. Então eu vou trazer uma parte prática aqui bem legal para a gente alinhar pensamento, sentimento e ação.
Pensamento, a primeira coisa, tenha a intenção clara, o que realmente eu desejo viver. Esse sim me aproxima ou me afasta daquilo que eu quero? É a primeira coisa que a gente tem que fazer para avaliar. O sentimento interno, quando eu vejo essa oportunidade, seja ela afetiva, profissional, enfim, ela me dá alívio ou ela me dá tensão? Ela me expande ou ela me contrai? Eu sinto uma gratidão antecipada ou isso me dá um medo? Se não tem alívio, se eu sinto uma questão ali que não está me dando alívio, investigue. Veja se isso está certo com a coerência, está em coerência com aquilo que você pensou e vem sentindo sobre aquela oportunidade, seja ela financeira, seja ela relacionamento. E a ação, toda vez que a gente tem essa coerência do pensamento com esse sentimento, a ação que vai acontecer, ela não exige urgência, você simplesmente vai lá e faz, porque você está em paz com isso. O movimento ele está alinhado, então você faz isso com aquele alívio que eu vim trazendo no vídeo anterior. As respostas são honestas. A ação coerente ela não grita, ela é sustentável, ela se sustenta, né? E por fim, eu quero trazer aqui um fechamento disso, porque aqui a gente está compartilhando um conhecimento, dividindo, né, o que a gente pode fazer e pode ir se tornando ao longo dessa jornada. Talvez hoje você não está perdendo nada, talvez você já esteja se escolhendo. Quando o pensamento, sentimento e ação entram em coerência, a realidade responde, o universo responde. Da mesma forma quando eu estou desalinhado, o universo também responde. Não há punição, não há moralismo, só há reflexo daquilo que eu tenho coerente. Muitas vezes pensar positivo não é suficiente, sentir positivo sim, porque eu tenho uma coerência daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. Logo a minha ação ela vai reverberar tudo isso que está aqui dentro. E aí o mundo lá de fora ele vai refletir sobre isso. O que chega em paz não exige que você se traia. Pensa nisso. E se isso faz sentido para você, permita-se ficar. Curta esse conteúdo, compartilhe, escreva aqui nos comentários o que vocês acham. Tragam aqui também experiências que vocês possam dividir referente a essa questão do sentimento e o quanto que você internamente vem já sentindo em pequenos movimentos da vida que a vida já está respondendo aquilo que você vem aí aprendendo a expandir. Tá certo? Obrigada, até o próximo vídeo.